Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Heloísa Gebara e vou contar hoje um segredo de 30 anos. Eu fui a taróloga de Pablo Escobar e ele vinha ao Brasil para ler as cartas comigo. Vou contar para vocês essa experiência nesse vídeo. Era final da década de 80, eu tinha uma loja esotérica na zona sul do Rio de Janeiro, Astros e Magias. Foi a primeira loja com consultas e cursos em Ipanema. Um belo dia entraram 3 homens na minha loja e um deles pedindo uma consulta de tarô, porque na porta da loja estava escrito consulta de tarô. E eles entraram, a minha vendedora me chamou, eu estava na parte de cima, que as consultas ficavam na parte de cima da loja. Ela me chamou e eu desci, ele se apresentou, falou: meu nome é Pablo e eu quero uma consulta de tarô. Ele falava bem o português, né? Aí subimos, na hora ele não disse quem era, ele disse apenas que ele era um comerciante. E eu coloquei as cartas. Quando eu estou colocando as cartas, eu vi muita confusão, cartas muito tensas. Aliás, o intuito desse vídeo é para contar minha experiência com ele, com Pablo Escobar e os arcanos. Então, no decorrer da consulta, eu falava para ele que eu via coisas muito tensas, que ele tinha acabado de ter uma traição no trabalho, que tinha brigas, inclusive ele teve risco de vida. Quando eu comecei a tocar nesses assuntos, porque saía o arcano 15, o diabo, saía o arcano 18, a lua com a espada, com 7 de espada, quer dizer, traições, puxadas de tapete. Ele também saía com arcanos muito fortes de poder, né? Então, quando eu comecei a falar isso para ele, ele primeiro falou assim: eu trabalho fora da lei, eu sou um comerciante que trabalho fora da lei. Na hora eu não atinei em drogas, em tráfico de drogas, eu pensei até que ele fosse assim, vai ver que faz algum contrabando, eu não atinei, porque eu não reconhecia. Porque geralmente quando a gente fala assim de uma pessoa, né, como ele, você não imagina que aquela pessoa está na tua frente, né? Aí quando ele falou fora da lei e falou com a cabeça que ele tinha sofrido isso realmente, né? Mas ele nisso tudo, eu queria deixar claro que ele era muito carismático. Era uma pessoa simples, estava vestido simplesmente. Você olhando na rua, você não diria o poder que ele tinha, né? Esse poder, muitas vezes, a maioria das vezes, usado para o mal. Ele fazia o bem para a comunidade dele, por isso que ele era muito, vamos dizer assim, ele tinha um respaldo daquele povo, porque ele dava tudo para aquele povo, né? Agora, para o tráfico, para os inimigos dele, ele era arcano 15 em pessoa, ele não perdoava. Ele tinha um carinho e uma proteção muito familiar. Eu via quando ele falou da mulher, quando ele falou dos 2 filhos, ele falou com todo carinho, com todo amor, mas o resto ele não perdoava. Ele era um homem vingativo, um homem que eu achei muito inteligente. Agora, o interessante da consulta também é que tudo que eu falava, ele anotava. Ele tinha um caderninho que ele ficava anotando. Aí eu falava assim para ele: anota aí, Heloísa Gebara, taróloga. Eu mandava ele botar meu nome, mas taróloga no meio. Vai que pega o caderno e vão dizer que eu tô lá no meio disso. Quando eu falava alguma coisa referente ao passado, que tinha acontecido, ele batia a cabeça dizendo que sim. E quando ele não entendia, porque eu procurava falar devagar também, né? Quando ele não entendia, ele sempre perguntava novamente para eu repetir. Então, quando eu falei que ele tinha sofrido um golpe de alguém muito próximo, ainda falei assim: eu acho aqui que foi alguém que você confia, algum sócio que traiu você na sua confiança.
E ele aí sim disse que sim, e eu vi que ele começou a ficar mais relaxado na consulta. Ele não tinha medo de falar, ele falava abertamente e não era assim cheio de mistério no princípio. Ele falou, né, sou comerciante, isso. Mas depois, com o decorrer da consulta, ele foi se soltando normalmente. E teve uma hora que eu falei para ele assim, olha, quando você voltar para sua terra, a sua família vai sofrer um atentado, não é você, é a sua família. Porque nessa hora ele estava falando dos filhos, né? Ele tinha um menino e uma menina, e ele estava falando dos filhos, e eu vi. E eu falei, a sua família vai sofrer um atentado. Vai ser uma coisa muito rápida. Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou Pablo Escobar. Eu trafico drogas. Olha, para mim foi assim, um choque. Na hora eu senti um choque, na hora eu senti um medo. Eu falei, meu Deus, eu falando, ele dizendo certas coisas, segredos ou certas coisas que ele estava falando lá da vida dele, dos negócios dele. Mas, ao mesmo tempo, ele me passava, como eu disse, ele era carismático, ele me passava, assim, uma certa confiança, tipo, não vou fazer nada com você. Quando eu falei do atentado da família dele, que foi quase no final da consulta, e ele falou, eu vou voltar. Tá, tudo bem. Não deu uns 20 dias, quem entra na loja novamente, com 3 homens, ele mais dois homens, ele pede uma consulta, eu desço, minha vendedora me chama lá em cima, eu desço e é ele. Ele fala comigo, subimos. E ele falou, olha, eu cheguei e aconteceu realmente o que você falou. Por pouquíssimo a minha família não é executada. E aí eu acho que ele tomou uma confiança e eu passei a ser a taróloga dele. Ele vinha ao Brasil, ele me ligava, depois dois sócios dele, ou 2 companheiros lá dos negócios dele também passaram a me ligar para falar, para perguntar. E uma vez eu me lembro que ele ligou e ele precisava muito ver uma situação e ele disse assim para mim, até hoje eu guardo essa frase, ele falou naquele sotaque dele, Heloísa, você sabe que a hora que eu quiser eu tiro você do Brasil. Vamos nos encontrar aonde você quiser. Aí eu falei, não, Pablo, eu tenho filho pequeno, vamos resolver aqui no telefone mesmo. Aí ele fez lá as perguntas para saber, né, o andamento da questão. Então, gente, era um homem simples, carismático, tinha um amor pela família, tinha um amor pela comunidade, pelas pessoas que ele ajudava, né? Era idolatrado pelas pessoas que ele ajudava, por isso que o pessoal todo era, vamos dizer, soldados dele, né? Os arcanos, quando ele falava da família, sempre eram arcanos de acompanhamento, era o Papa. Ele tinha uma noção, ele podia ter as amantes, que ele teve várias, mas ele era dessas pessoas que ele punha a mulher e os filhos em primeiro lugar. E saía muito Papa para ele nessa visão de casamento, né? O imperador saía porque ele tinha esse poder, ele era provedor, né? Então, para a família dele, ele era tudo, ele dava presentes, fazia um mundo. Agora, era um mundo, logicamente, restrito, uma bolha, né? Mas ele fazia o mundo. E para os rivais inimigos, ele era terrível, ele não perdoava. O pagamento era em dólar, ele sempre me pagou em dólar. Só que tinha uma médica, uma cirurgiã plástica, que fazia esse contato, ela trazia o pagamento para mim na minha loja. O Pablo ficou na história, né? Ele deixou aí um legado de ódio, de terror, de polêmica, muito dinheiro, muita droga. Talvez ele tenha sido uma das pessoas mais conhecidas mundialmente da nossa época. Mas eu vou lembrar sempre daquele Pablo gentil, educado, que confiava muito no que eu falava.
A conquista da confiança do cliente na consulta de tarô vem dos acertos, mas da neutralidade. Nós temos que mostrar os arcanos sem julgamento, mostrar os caminhos, não dizer o que ele tem que fazer, mostrar as possibilidades, tirando as dúvidas, e o cliente vai escolher o que ele quer de caminho.